Renata, muito bem-vinda, querida. Que bom estar lhe vendo. Tava com saudade de você. Eu Então, também, Val. Renata, Oi. então, você vê que o pessoal fiel, voltou todo mundo, ainda tem mais gente. Bem, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui. Os meninos também. Catarina, bem-vinda. Todos os meninos que estão aqui, porque os homens estão participando bem desse projeto que eu estou gostando. Então, Renata, a primeira coisa que eu quero que você faça, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é Renata profissionalmente falando? E quem é Renata, ser humano no geral? Por favor, responda para esse povo maravilhoso que está aí. Boa tarde, gente. Então, profissionalmente falando, eu sou uma advogada humanista, porque sou criminalista e sou feminista e atuo em algumas comissões na UAB de Santa Catarina, já fui presidente de subseção, então, quer dizer, eu sempre tenho uma coisa diferente para fazer. Agora, eu, Renata Lima de Castilho, né, pessoa, né, eu moro em São Francisco do Sul, que é a cidade mais linda do planeta, vocês têm que vir aqui para conferir, né? Acredito. Eu moro aqui há 40 anos, vim para cá na adolescência com meus pais, sou casada há 34 anos com a mesma pessoa, né, com o mesmo homem, e que é uma maravilha, que me apoia em tudo que eu quero fazer, né? Muito bem. Tenho uma filha que não quis seguir a advocacia, é veterinária, preferiu mexer com os animais, né? Nós temos uma filha em comum, e o machismo aqui em casa não tem muito, não tem vez, porque somos todos, repartimos as coisas que temos que fazer, né? E eu sou assim desde pequena, porque o meu pai era um homem muito interessante, vamos dizer assim, é um homem que lia muito, e eu sou a filha mais velha, e ele conversava muito comigo e falava assim: minha filha, você pode ser o que você quiser. E eu falava: pai, mas ó, esses meninos estão me importunando. Minha filha, resolva as coisas com eles. E sempre foi assim. Então, eu tenho um temperamento, a minha mãe tem um temperamento assertivo e também apoiava o que eu fazia. Então, tudo que eu queria fazer, meu pai falava: vai fazer. Vá, minha filha, vá Que fazer bom. o que você acha que tem que fazer. Então, eu não tenho muito problema em casa né, com machismo. Né? Mas eu sou uma mulher branca e eu percebo que eu tenho privilégios por ser branca, né? Até porque eu sou de uma família composta de pessoas brancas e pessoas pretas, e a gente, na minha infância, eu notava que tinha alguma coisa errada, que as pessoas discriminavam as minhas primas, né? Então, isso me deixava bastante chateada, e então eu sou antirracista, sou anti-homofóbica, anti qualquer preconceito que vise diminuir as pessoas pela etnia, pela orientação sexual, pela deficiência física, pelo gênero, enfim. Então eu sou, assim, essa é a Renata. Beleza. Ótimo, maravilhoso. Antes de continuar, Renata, com a conversa com você, eu quero dar parabéns para as mulheres de hoje, as mulheres hoje, porque hoje é o Dia Nacional da Mulher, né? Hoje é o Dia Nacional da Mulher e a gente não fala muito nessa data. Só que assim, é um dia que foi instituído em 1980, né? Foi instituído através de uma lei, da lei 6.791 de junho de 1980, dia 30 de abril ficou o Dia Nacional da Mulher, não é à toa que nós estamos aqui hoje, né? E essa data foi escolhida com base no nascimento de Jerônima Mesquita, que são mulheres que a gente fica sem conhecer, essas mulheres na história, elas são invisibilizadas e a gente não conhece. Jerônima Mesquita foi uma enfermeira brasileira que liderou um movimento feminista no Brasil e que colaborou com a criação do Conselho Nacional das Mulheres. Ela lutou no movimento Bandeirantes,
cujo principal objetivo era promover a inserção da mulher na sociedade nas áreas diversas. E por que essa data hoje? Essa data hoje é só para a gente lembrar que a luta continua, lembrar com mais força, né? Que a gente lembra todo dia, mas que a luta continua, que a gente já conquistou muita coisa, mas que o caminho para ser percorrido ainda é maior. E aí a gente está querendo ocupar nossos espaços, e nós iremos ocupar nossos espaços, em alguns momentos de forma pacífica, mas ninguém se engane, porque em outros momentos vai ter que ser pela força, porque ninguém vai levantar a cadeirinha para dar lugar para a gente, não. E aí, Renata, eu quero perguntar a você, o que é que fez você perceber, sentir a necessidade de integrar o legislativo, de dizer, não, eu vou, né? Eu tenho que ir, eu tenho uma missão. O que foi que fez você sentir isso? Me explica aí pra gente. Val, né, todos nós somos políticos, né? Somos seres políticos e, assim, eu quero me engajar na política, eu sou pré-candidata, né? O partido vai ter uma convenção ainda para poder escolher as candidatas, então eu sou pré-candidata, ainda não sou candidata, ainda vou ter que passar pelo crivo, né, do partido, né? Mas o que me levou a perceber que eu tenho que entrar na política, por exemplo, eu atuei muitos anos na presidência da subseção da OAB de São Francisco do Sul, foram 9 anos, né? Hoje eu estou como conselheira e tal, mas na subseção, algumas pessoas procuravam muito a OAB, né? A maioria mulheres, que vinham, na realidade, procurando soluções, muitas vezes, que as leis não amparavam, né? Ou que não amparam. Então, ou as soluções estavam ligadas ao problema da falta de políticas públicas para que essas pessoas pudessem sair da situação de risco sem colocar em risco a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus filhos, né? Então, eu como advogada, né, eu sei que para melhorar a vida das pessoas, para que a gente possa ampará-las, para que a gente possa ajudá-las, orientá-las, né, isso necessariamente passa pela política, né, porque quem faz as leis são os parlamentares, né, das casas legislativas, seja ela do município, ou do estado, ou a nível federal, né, e no município é onde as pessoas vivem, né, as pessoas vivem nas cidades, né? Então, as câmaras de vereadores deveriam ser lugar realmente de cidadania. Casa do povo, né? E muitas vezes a gente percebe que a população escolhe os representantes de modo assim, muito desinteressado, né? Desinteressado, que eu digo, no bem-estar das pessoas, né? Eles acabam não percebendo que aquela pessoa que está sendo votada para compor a Câmara de Vereadores não conseguirá efetivamente representá-la. Ou por desconhecimento de como funciona ou a Casa Legislativa, ou por desconhecimento no que ele pode atuar, e até despreparo mesmo de representatividade, né? Então, isso gera um marasmo político nas cidades, onde nada acontece, a não ser fica perpetuando aquelas práticas assistencialistas de favores e favorecimentos, né, só para aqueles grupos que elegeram, né, ou reelegeram candidatos, e acabam por se limitarem a pedir, esses parlamentares, a pedir para o prefeito para arrumar a rua, trocar o nome da rua, botar um poste, tapar buraco, uma praça, né, enfim, e não sabe como mudar para melhor a vida das pessoas, né? Não há impacto positivo na cidade, porque falta, eu não digo assim, não é conhecimento que a pessoa tem que ter, né, um nível de instrução, não, mas conhecimento mesmo do que um vereador deve fazer, né? Exatamente.
Então, a ideia do que efetivamente é um representante, ser um representante do povo, fica prejudicada. E daí nós temos umas câmaras de vereadores que não são inócuas, elas são, não têm sentido, né? E as sessões são melancólicas, só aprovam coisas que o prefeito, né, que o executivo manda para lá, e eles não têm nenhuma iniciativa de leis, né? E na nossa cidade, foi essa a maior, né, que eu fiquei bastante intrigada, que a nossa cidade já faz 20 e poucos anos que não tem uma representante feminina. É uma Meu coisa Deus. absurda, né? Nenhuma. Nenhuma, São né? quantas cadeiras? 9. Meu Deus do céu. 9 homens há Então, 20 anos. há mais de 20 anos, eu acho que faz mais, acho que faz uns 22 por aí. E né, nós sabemos que é importante a representatividade para termos políticas públicas voltadas para as mulheres, né, ou um olhar feminino para a questão do todo. Porque nós, mulheres, conseguimos enxergar a vida e a política de modo diferente, né, de um modo mais humano, né, quando o núcleo da sociedade é a família, e nós percebemos muito melhor isso, né? E é por isso que eu resolvi, então, ser pré-candidata e pleitear uma cadeira no Legislativo. Então, Apesar de as que, meninas. Sim, apesar continue. de que eu acho que as cadeiras deveriam ser efetivamente dos 30% de gênero, né? E não só na candidatura. Porque acaba, né, Isso. Tem os deixando desvios, muito. né? Tem os Tem. meios, tem os caminhos, tem as brechas. Então, deveria ser, efetivamente, gostei dessa ideia sua, a ocupação deveria ser 30% na ocupação Na de gênero, ocupação. né? Não Isso. só na candidatura. Realmente, isso precisa mudar. Mas, em breve, nos aguardem, né? Então, eu vou ler aqui algumas coisas. De fato, algumas meninas estão dizendo aqui, a mulher precisa ocupar seu espaço, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando, olha, a pauta do mundo está travada e nós estamos sendo chamadas para destravar essa pauta, certo? Que eu estou falando aqui, você tem que ser eleita, claro que é para fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença, né? Não estou falando aqui em metade, 50%, sim, mas a gente está dizendo assim, claro que o ideal é que seja metade. Mas já que tem 30%, que fosse 30% não só na candidatura, mas no efetivo preenchimento no momento de dar posse, né? Deveria ser isso aí mesmo. Então, pegando a sua fala, eu queria falar algumas coisas. É verdade, sim, que a maioria das pessoas que ocupam esse cargo de vereadora ou de vereador não sabem a função. Qual é a função, né, que uma vereadora e que um vereador tem? As câmaras municipais têm lá os legisladores e as legisladoras que estão mais próximos do povo e que sabem de perto o que o povo precisa. Então, quando essas pessoas não entendem bem e ficam nessa política de assistencialismo, e quando as pessoas também não sabem o que deve exigir, porque é uma via de mão dupla, né? Nem eles sabem exatamente o que a vereadora e o que o vereador tem que fazer, nem o povo sabe o que exigir, porque o povo também não tem conhecimento. Né? Para mim, as eleições mais importantes que existem são as municipais. A gente tem que perceber isso, né, trabalhar melhor. Eu ando muito nas câmaras daqui do estado de Sergipe. Aqui em Sergipe, nós temos, se eu não me engano, aí eu esqueci o número, se eu não me engano, são 19, nós somos 75 municípios. Se eu não me engano, 19 não tem nenhuma mulher. E onde tem, a maioria tem uma ou duas. Outra coisa que eu observei, e aqui, gente, eu não estou criticando religião de ninguém, mas eu estou dando um exemplo de como o legislativo municipal está precisando de uma renovada, sabe? De pessoas com mais esclarecimento. Como disse
Renata, não precisa ser PhD, doutorado, mestrado, não. Uma pessoa que Não. tenha conhecimento mesmo do que tem que se fazer. Porque, observe, eu vou em muitas câmaras aqui e uma coisa que eu observo, a maioria delas é ou ler a Bíblia no começo da sessão, a Bíblia cristã, né? Ou faz um culto, literalmente. Eu fui para uma Câmara de Vereadores aqui, onde teve um culto antes da sessão. Então, assim, aí você fala, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? O primeiro sinal do que as pessoas não entendem, que ali é uma casa legislativa, que ali não é um templo, e que suas crenças têm que ficar em casa, anda com você, mas que são coisas suas, pessoais, e que o Estado é laico. Essa percepção mínima de que o Estado é laico. Então, se eu for vereadora e eu for de matriz africana, eu posso fazer um ritual de matriz africana? Se eu for espírita, eu posso fazer um ritual espírita no começo da sessão? Se eu for, vamos dizer, budista, se eu for muçulmana, eu posso fazer isso antes da sessão? Né? Então, assim, essa mínima percepção eles não têm, sabe, Renata? E isso me entristece. Aqui nós só temos um município que é maravilhoso e nesse sentido, que são 13 cadeiras e são 6 mulheres, é a Nossa Senhora das Dores. Não, desculpe, Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória, que é um município que tem 13 cadeiras e 6 são mulheres, mulheres jovens, bem, sabe, com uma visão boa. E aí eu vou partir agora para a terceira pergunta, que eu já falei demais. Como é que você vê, como você sempre viu, como é que você vê, principalmente nesse momento que nós estamos agora, de pandemia de violência doméstica, pandemia de coronavírus, pandemia de gestão. Não, a gestão não é pandemia, é epidemia, né? A gestão é epidemia. E aí, como é que você vê essa situação, a equidade de gênero nesse momento? Fico muito à vontade para falar aí, ó. Né? Não termos equidade de gênero, né, Val, é fruto da orientação de que a dominação da sociedade culturalmente patriarcal nos impõe, né, a nós mulheres. Mas nos impõe porque ainda todas não acordamos para isso. E nem todas ainda percebemos que podemos mudar a ótica do mundo. Né? Nós começamos, e nós temos que começar no lugar onde a gente vive. Né? Nós, mulheres, temos muitas dificuldades de percebermos a situação de que nós somos colocadas num lugar de subjugação, de inferioridade, num lugar que as oportunidades são dadas aos homens e nós ficamos com o papel secundário, né? A gente não fala, eu não estou falando de mim, que sou privilegiada, mas eu digo as mulheres em geral, e é elas que eu quero representar. Então, eu tenho que me colocar no lugar delas para poder trabalhar, né? Então, a gente... e depois tem aquela síndrome de Gabriela, né? Assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, né? Isso. E as pessoas não querem mudar, as mulheres não querem mudar porque elas são tolhidas, né? A nossa sociedade é muito cruel com a gente, né? Porque a mudança é vista como subversão, né? E, na verdade, não há mudança sem subversão. Né, sem quebra de paradigmas, sem quebra do que se está estabelecido aí, né, como regra, estereótipo, como dito normal, né, o natural para todos. Nós temos que quebrar alguns tabus. E a gente que milita nessa área, nessa seara, né, na luta pela equidade entre homens e mulheres, né, e há muito tempo, a gente fica orientando as mulheres para ainda saírem da situação de violência, quando isso não devia existir mais. Né? A gente está patinando, você não pode aceitar isso, olha, se acontecer isso, você faz tal coisa, ou procura, liga o 180, ou foge de casa, ou para você fugir de casa, você tem que né, se precaver e tira cópia dos documentos. Então, a gente fica orientando as mulheres de como elas não apanharem, para elas não morrerem, né? Ainda estamos nesse patamar. Então, é difícil falar em equidade quando a gente ainda está orientando as mulheres para não morrer, né? Para não ser morta pelo companheiro, pelo ex-companheiro,
né? E a cada 4 minutos uma mulher agredida, a cada 7 horas uma mulher morta aqui no Brasil, né? Então, o que dizem da pandemia, né? Pandemia do Covid-19, agravou muito a situação de violência contra a mulher, mas eu penso que não agravou, não é que agravou. Está aparecendo, os agressores começaram a aparecer mais, porque as mulheres começaram a denunciar mais. Ninguém virou agressor no Covid-19. Eles já eram beleza. Eles já eram agressores. Ninguém vira agressora assim, agora eu acho, eu fui tão bonzinho até agora eu vou bater na minha mulher. Não é assim que funciona, né? Então, esses relacionamentos é que estão aparecendo mais, porque as mulheres, por não aguentar, a pressão está sendo maior com o Covid-19, porque as famílias, né, permaneceram em casa por um certo tempo, e isso começou a ficar pior a violência, mas não é que não existia. A violência sempre existiu. Né? Ninguém resolve. Eu comparo o que está acontecendo com o vulcão. O vulcão estava lá quietinho, aparentemente quieto, só a evolução por dentro, né? A gente que está aqui fora não vê, porque esses homens são agressores na hora do almoço, na hora de jantar, quando estão em casa sábado, domingo, feriado. Imagina esses homens o tempo integral em casa. Então explodiu tudo e as mulheres não estão aguentando. É questão de vida ou morte mesmo. Exato. É de vida ou morte. Né? Pois é. Enquanto a sociedade não voltar o olhar para o problema que aniquila as mulheres e, por conseguinte, aniquila com a família, né? Nós estaremos muito longe de equidade de gênero. Enquanto não superarmos isso, nós nunca chegaremos à equidade de gênero. E isso nós estamos engatinhando aqui. Né? As mulheres, nós estamos engatinhando. Renata, eu tenho um professor... políticas públicas, e aí sim a minha vontade política, tá? De políticas públicas para que essas mulheres tenham condições e sim, financeiras de poder falar basta, né? De poder sustentar os seus filhos sozinhas, né? Porque é assim que acontece, né? Enquanto nós não fizermos essas políticas públicas, não efetivarmos as políticas públicas, essas mulheres não vão sair dessa situação nunca. Nunca, porque elas não vão abandonar os seus filhos e, por consequente, ficam nessa situação, aguentando certas situações que não deveriam. Né? Então, olha, essa questão que você falou agora, algumas questões que você falou aí. Eu tenho um professor, quando eu fazia direito, que ele dizia assim, quando foi preciso colocar no papel que homens e mulheres são iguais perante a lei, é porque a igualdade não existia. Né? Não existe. Não existia. Então, outra coisa, políticas públicas, as pessoas não entendem. Não adianta você chegar para uma mulher dessa e dizer, vá denunciar, preste boletim de ocorrência, se não existe uma sequência. Uma mulher dessa precisa de um aluguel social, uma mulher dessa precisa ser inserida numa vaga de emprego, uma mulher dessa precisa de uma cesta básica, de um Bolsa Família. Essa mulher vai precisar de várias coisas, porque a dependência financeira é quase 90% do problema, né? É responsável por quase 90% dos casos de mulheres que permanecem nessa situação. Né? Então, assim, é uma coisa, as meninas estão falando aí, Darineide falando, né, que eles estão mais em tempo em casa. Claro, Darineide, o que é que acontece? A mulher, que esse homem, antes da gente estar no isolamento, tinha uma válvulazinha de escape. Ele saía para trabalhar, ou ela saía para trabalhar, e respirava um pouquinho, né? E agora não está tendo nem isso. E eu queria pegar sua fala para falar umas coisas aqui, rapidinho, para você ver. As mulheres não entendem, toda live eu falo. Nós acordamos e dormimos fazendo política. E as mulheres não percebem que nós temos a política no sangue. Nós, gente, e quando eu falo em política, eu não falo em política partidária só, não. A política partidária é uma parte da política. Né? E quando a gente fala mulheres nas esferas de poder, eu sempre mostro esse panfletinho que eu fiz aqui, que eu rolo com ele aqui em Sergipe, mulheres, participação e atuação. Aqui tem a gente não quer tomar o lugar dos homens, a gente quer parceria com eles, a gente só quer ocupar o nosso lugar, né, que é de direito, a gente não quer fazer inversão de soberania.
E uma coisa que eu sempre digo, gente, independente da igreja que você frequenta, independente da sua religião, pegue uma igreja qualquer, de qualquer religião, de qualquer direcionamento, tire as mulheres e você me diga o que fica em termos de ação, de organização, de funcionamento. Pegue um sindicato aí, pense, um sindicato, um conselho de classe, um conselho de direito. Tire as mulheres e você me diga o que é que fica no sentido de organização, de administração, para existir esse conselho, essa associação, essa igreja. Então a gente não entende, né? Entende isso? Mulheres brancas, você falou que você é privilegiada, porque mulheres brancas podem lutar pelos direitos dela, mas as mulheres negras ainda estão lutando pelo direito de existir, de viver, de serem vistas, de poderem ter acesso à saúde, à educação, ao emprego, à moradia. E aí, gente, outra coisa que você falou também, Renata, é que a pauta feminina é enorme, nós temos várias coisas para falar, mas a violência toma todo o nosso fôlego. Exatamente. O fato de você tirar mulheres. Então, assim, como é que pode? Né? Nós somos um país primitivo, quinto lugar que mais mata mulheres. Né? E aí vou passar a fala para você, que eu já falei demais, e eu quero que você continue abordando isso aí e vamos conversar mais. Eu quero que você bote mais essas ideias, porque eu já adorei isso aí, que você já anotei aqui e já vou levar para as pessoas que eu conheço essa questão de quem sabe a gente não consegue mudar essa lei. Ao invés de ser 30% de gênero para se candidatar, 30% para assumir. Né? Pelo menos 30% para assumir. Sabe por quê, Valdilene? Aí, algumas críticas são feitas às mulheres injustamente. Né? Por que a mulher não se engaja na política? É injusto. Porque como é que eu vou me engajar numa campanha se eu estou lá, eu trabalho 8 horas por dia, chego em casa, tenho que arrumar a casa e faço comida e arrumo uniforme de criança e cuida de não sei o que. Não tem como é que ela vai se engajar na política? Isso é impossível. É impossível. Se não tiver parceria no âmbito privado, ela não pode assumir nada no âmbito público. Né? Então, Valdir, essas mulheres que colocam seus nomes à disposição, as outras mulheres deveriam olhá-las com outro perfil, com outro olhar, com outro foco. Porque eu estou disposta a te representar. Mas por que eu estou disposta a te representar? Porque eu não tenho mais essa sua dificuldade de chegar em casa e ficar arrumando casa, e fazendo comida, e cuidando de criança pequena. Eu estou com tempo. E é por isso que eu acho que eu tenho que colocar o meu nome à disposição, sim, para pleitear uma vaga no Legislativo da minha cidade, porque eu estou com tempo de fazer isso e com gana de implementar essas políticas públicas para as mulheres. E com o conhecimento, né? Também. Você também tem o conhecimento. Né? Porque senão nada muda. Se a gente não tiver uma rede de proteção, mas uma rede que funcione, porque não adianta... primeiro você tem que ir na delegacia, aí você tem que denunciar. Aí a sua cidade não tem, geralmente a cidade do interior, não tem delegacia especializada. Aí você chega lá, dá de cara com um policial lá, com um agente, por mais boa vontade que ele tenha de te atender, ele não é mulher, você não vai ficar contando algumas coisas que aconteceu para ele. Aí você pega, quando ela chega lá, quando ela chega aí na delegacia, porque o negócio tá feio, porque ela não vai. Porque numa cidade, e eu acho que a maioria das nossas cidades aqui em Santa Catarina não são tão grandes, existem cidades polos, mas a minha cidade não é tão grande, e que todo mundo que você vai entrar na delegacia, todo mundo vai te ver. Olha só a coragem dessa mulher que chegou até a delegacia, porque o negócio está assim, explodindo. A medida protetiva de distanciamento tem cidades do interior que não dá para aplicar. Pois então. Porque a padaria é uma só, a farmácia é uma só. Entendeu?
Então, tem essas particularidades nas cidades que nós temos que... Em cada cidade tem a sua... E uma coisa muito, muito assim, horrível que aconteceu aqui, e que eu acho que os vereadores deveriam mudar, mas eu não sei por que eles não votam isso, e eles não colocam em pauta, é que na nossa cidade aqui tinha 13 vereadores, eram 13 vereadores, o número. Aí um dia bateu assim, acho que o Ministério Público, de vez em quando, ele dá umas coisas assim que eu não entendo muito bem por que eles chegam a essa conclusão. Eles falam assim, não, tem muito vereador, é muito gasto de dinheiro público, porque tem que diminuir o número de vereadores e a população acredita. Por quê? Porque é o Ministério Público falando, não é? Então, essas irresponsabilidades que cometem algumas instituições e que, às vezes, a OAB também embarca nessa vibe, né, vamos dizer assim, é que, ora, qual é o orçamento da Câmara de Vereadores? É um percentual da arrecadação do município. Vai mudar? Não. O dinheiro vai ser o mesmo. Então, se você tem 13, se você tem 9, se você tem 20, o dinheiro é o mesmo. Só que, tendo mais vereadores, o que acontece? A população tem mais representatividade, porque são mais pessoas para fiscalizar, mais pessoas né, eleitas pelo povo, e ele vai receber menos, porque tem mais para repartir. Então, quanto mais vereadores, melhor. Mas não, as pessoas ficam assim, vai ter que acabar, são não sei quantos deputados. Tem que acabar com isso. Gente, tem que aumentar, porque daí eles vão receber pouco. Eles vão ter que gastar menos diária, eles vão ter que se virar com aquele orçamento, porque o dinheiro vai para lá de qualquer forma. Renata, né? Então, aí, veja o que Valéria escreveu aí. Leia o que Valéria escreveu aí. Tem que diminuir o número de vereadores e aumentar o número de vereadoras. Olha isso! Oh, gente, e aí eu vou aproveitar essa fala de Valéria para dizer, olha, vamos falar Câmara Municipal e vamos falar assim, vamos tirar a linguagem sexista. Câmara Municipal e tem que aumentar o número de cadeiras, né? Porque aí as cadeiras são compostas por homens e por mulheres. E aí foi bom, Valéria, falar isso. Continue. Não, mas é isso, Val. Então, você está dizendo que tem que aumentar o número de representantes. Claro, porque o dinheiro que vai sair do erário público, né, dos impostos, é a arrecadação, um percentual da arrecadação da prefeitura. E por que eles não aumentam? Eles não aumentam porque eles querem mais dinheiro para cada um. Porque aí fica 9 vereadores gastando com os seus gabinetes toda a arrecadação que é repassada para... Aí começa a dar aumento para não sei o quê, compra carro, não sei das quantas. Então, se tiver mais vereadores, mais representatividade. Mais vereadoras, mais... Com certeza. E mais vereadoras pretas, melhor ainda. Também. Porque a mulher negra está lá, né? Bem subrepresentada. Gente, eu queria aproveitar que está todo mundo aqui, Renata, e vou lhe interromper mais uma vez para dizer uma coisa, que muita gente não sabe, para a gente perceber como o planejamento do país é feito, como a construção social é feita, excluindo mulheres. Eu não sei se vocês sabem que no Senado, lá em Brasília, o Senado brasileiro construiu banheiros para mulheres em 2016, porque até então não existia banheiros para mulheres no Senado brasileiro. O que vocês me dizem disso? Né? 4 anos que no Senado tem banheiros para mulheres. É dizendo mesmo assim, aqui não é lugar de vocês. Então isso é um absurdo, a gente não pode aceitar mais isso. A gente não pode, a gente vota desde 1932, desde 34 que consta na Constituição. A gente teve essa vitória à custa da morte de tantas mulheres e do sacrifício de vida de tantas mulheres, e a gente não empoderou isso, porque o empoderamento tem que ser coletivo. A gente não vota nos homens do mesmo jeito que a gente vota nas mulheres, fica cheio de restrições. Ah, mas essa mulher tem que ser aquilo, essa mulher tem que ter aquilo. E a gente tá elegendo o homem lixo aí toda hora a gente elege um homem lixo, pelo amor de Deus. Vamos parar de passar pano para esses caras. Mas continue.
Continue, E nós, querida, a sua e fala. assim, Valdilene, nós temos que acabar com esse mito que mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher, sim. Mulher vota em Tem que lixo, votar. vota, né? Mas vota em coisa boa também, né? Porque a gente não pode generalizar que todo mundo é Mas ruim, a gente tem que votar em mulher mesmo. né? Até porque mulher vota em mulher. É aqueles mitos, né, que colocam pra gente, que mulher é rival de mulher, que mulher não É, gosta de mulher, que mulher. Ora, isso é mentira. Porque vamos na sua família, né? Quem que cuida dos idosos? São as mulheres. Aí você sempre. tem um problema, quem que lhe ajuda? A sua prima, a sua irmã, a sua vizinha, a sua cunhada, a sua comadre. As mulheres é que se juntam para se ajudarem, não é? Isso. Então, nós temos que nos juntar também para poder eleger os nossos representantes, né? Mas o que que acontece? Chega o marido em casa e fala assim, não, o nosso candidato é esse aqui, porque... Sim, Parará, não é? E elas acabam não prestando atenção em quem, nem sabem quem estão votando, né? Mas, justamente. e eu acho que agora, Valdilene, a nossa missão é essa. Além de ficar informando as mulheres como elas não morram, que elas não, né, não saiam dessa situação que fazem com que elas morram ou que elas sejam agredidas, além disso aí, nós vamos ter que trabalhar nesse sentido de falar de representatividade da mulher. E isso a gente esqueceu. E a gente tem que fincar o pé nesse programa aí, num projeto de efetivamente conscientização das mulheres para que nós temos representatividade. Elas entendem agora, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil, né? 99% das mulheres ou das pessoas conhece, pelo menos ouviu falar na Lei Maria da Penha. Então, nós temos que, agora, e assim, ó, só um exemplo de política pública para a mulher, essa última alteração da Lei Maria da Penha, né? Esse Sim. avanço que teve, Do, né? Que do alterou. dia 3 de abril, né, que você está falando? Das Isso, medidas né? protetivas? Excelente. Isso, né? O tratamento do agressor nas O unidades de acompanhamento. credo, acompanhamento no CAPS, caso tenha alguma, né, dependência com Necessidade, vício, sim. né? Então, ou precisa de psicólogo, ou até psiquiatra. Então, esse acompanhamento vai ser ótimo, que é como você mesmo disse. Fundamental. Isso. Se o homem é parte do problema, ele tem que fazer parte da solução. E nós Justo. temos que tratar essas pessoas, porque senão não adianta afastar da família, que ele arranja outra família e vai agredir aquela uma ali. Sai de uma e vai para outra. A gente tem que ir no cerne da questão, que é o tratamento psicológico, psiquiátrico dessa criatura. Porque essa criatura Isso. também, ela foi criada de uma maneira que né, a gente educa com exemplos, né? E a violência cíclica é hereditária, parece uma capitania hereditária a violência. Passa de pai para Mas filho, é de mãe para geração em filha, geração. de geração em geração. As mulheres acham natural apanhar e os homens acham natural bater, e assim vai. Né? Então, nós ainda nessa situação de ficar orientando, né? Mas enfim, mas nós chegamos lá. Uma hora eu sou otimista e eu acho assim, ó, tem um ditado árabe que diz assim, ó, quem planta tâmaras não as colhe. Sabe por quê? Porque Isso! a tâmara, Isso! ela Conheço! demora 100 anos para dar um fruto, tá? Então não é para Justamente, mim, excelente. não é para mim, Valdir, não é para você, não é para Claro, nossa geração, e nem para a geração da minha filha, né? Talvez para isso. a geração da minha bisneta lá, mas uma hora nós temos que chegar lá, e se a gente não caminhar a partir, né, de sempre, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não sabe o rumo que nós vamos tomar, nós vamos chegar a lugar nenhum.
né? Mas foi ótimo, Renata, você citar esse que implanta tâmaras. Eu sempre falava isso, mas é uma maravilha. Porque a gente está plantando tâmaras. A gente pode não ver Exato. nada disso acontecer, mas a gente sabe que a gente está mudando, né? Mudando as pedras do lugar. Porque são pedras mesmo que são colocadas, né? São troncos, pedras colocadas no caminho. Derineide falou aí, antes de falar de Derineide, eu vou dizer, quando uma mulher entra na política, a política pode mudar aquela mulher. Mas quando várias mulheres entram, quem vai mudar é a política. E Derineide disse que não são todas as mulheres que representam a gente. São sim, sabe por quê, Derineide? Aí a pessoa vem logo com aquela ministra, né, na cabeça, né? Mas eu vou dizer uma coisa a você. A gente tem que parar de dizer que não são todas as mulheres que representam a gente. Sabe por quê? Porque nós temos algo em comum. Por mais que aquela mulher não veja naquele momento, por mais que ela não abrace a causa, por mais que ela diga, eu odeio, como eu tive uma amiga que disse, eu odeio feminista, não suporto nem falar na palavra. Eu disse, por isso, querida, que eu e outras amigas estamos trabalhando para você ter o direito de amar e odiar o que você bem entender. É isso que nós estamos trabalhando, para que você tenha essa autonomia de dizer, eu odeio, eu amo, eu não suporto, eu não quero. Porque nós vivemos numa sociedade que não entende o nosso não. Quando a gente dá um não, principalmente a um homem, a gente morre, é estuprada, né? É agredida, e que ao mesmo tempo critica o nosso sim. Quando a gente diz sim, né? Principalmente no cunho sexual, porque o patriarcado, o machismo, odeia que a mulher tenha liberdade. Se for liberdade sexual, então. Né? Então, o nosso não é respeitado e o nosso sim não é bem-vindo. Que sociedade é essa? Mulheres que pensam diferente da gente, que tem aquela visão de que o feminismo é isso, é aquilo, que são as loucas, que fumam maconha. Gente, o feminismo está aqui para a mulher fazer o que ela bem entender, o que ela quiser. Inclusive para você, entendeu? Não querer ser de luta, porque nem todo mundo é de luta. Nem todo mundo é de luta, né? Agora, eu nunca vi mulher boazinha conquistar nada da vida, sentadinha no lugar e dizendo sim. Né? Mas aí é cada escolha de cada um. A gente quer que as mulheres tenham autonomia de dizer eu não quero, eu não gosto, eu quero, eu amo e pronto. E a gente tem que encorajar, a Valéria está dizendo aqui, capacitar as mulheres, apoiar, encorajar e eleger. E durante o mandato apoiar, levar ideias, entendeu? Eu rodo vir aqui, as deputadas daqui, que aqui em Sergipe tem 24 cadeiras na Assembleia Legislativa e são 6 deputadas. Eu tenho qualquer ideia, eu já mando para elas, então a gente fica assim, naquele apoio, naquela torcida, porque é uma mulher que me representa. Aí quando tem uma mulher que tem pensamento diferente, que replica o machismo, a gente fica chateado, fica, claro, mas a gente tem que entender, sabe, que a gente já nasce conhecendo a palavra fraternidade. Frater quer dizer irmão, o prefixo frater. A gente já nasce conhecendo o que é fraternidade, a gente usa a fraternidade para todas e para todos. Sororidade só tem 5 anos que essa palavra está aí. Que o prefixo sora quer dizer irmã. Então só tem 5 anos que a gente conhece a palavra sororidade. Como é que a gente já quer que uma mulher pratique sororidade como um homem pratica fraternidade se ele já nasce sabendo? Né? A broderagem masculina é ensinada desde do berço. Então, gente, vamos pegar mais leve com as mulheres. E as mulheres me representam sim. E eu só voto em mulher. E eu só voto em mulher. E eu só quero votar em mulher. Agora passo a palavra para você. Nós temos 50 minutos, ainda tem 10 minutos aqui para a gente falar. E eu quero que você fale mais das suas ideias. Eu vou falar um pouquinho do... O meu pai falava assim para mim, assim, ó. Minha filha, você tem que votar em mulher, porque elas que vão saber o que é bom para vocês. Né? E ele votava só em mulher. Aí ele falava, me dê lá a lista das mulheres do partido, qualquer partido. Me dá a lista que eu vou escolher uma. E escolhia uma mulher para votar. Né? Por quê? Porque ele tinha filhas, né? Pois é. Mas tem homens que parecem que não entendem isso. A maioria, né, não entende, infelizmente. Né? Porque se você tem filha, né, se os homens também têm filhas, eu acho que eles deveriam querer melhor para suas filhas, né? E não, né, elas ficarem sendo submetidas a preconceitos, né, que temos muitos, né,
em todas as profissões. Enquanto a gente é interrompida toda hora quando está falando, né? A gente Olha, na realidade, Valdinei, assim, ó, eu não tenho muito esse problema, porque eu entendo que eu superei isso aí e eu vou, né, de uma maneira diferente, falar com... Eu aprendi muito com os homens, eu ajo igual a eles. Eu ajo igual aos homens, porque eu acho que é só assim que eles vão nos respeitar. Não me interrompa. Você falou uma coisa agora, eu entendi o que você está falando. Porque eu entendi esse pensamento que você falou. Porque os homens, por exemplo, eles têm projeto de poder e não têm vergonha de dizer que têm. Não. Eles se priorizam e eles não têm vergonha de dizer que se priorizam. Não. Eles se encontram para jogar uma bola, para beber uma cerveja, eles firmam uma parceria, por menor que seja. E outra coisa, eu só digo às mulheres, a gente precisa se libertar. Darineide, com certeza, você não tem obrigação nenhuma de pensar igual a gente, e a gente está lutando para isso. Os pensamentos divergentes são os que nos engrandecem, né? A gente não está atrás de consenso, né? A gente não está atrás de consenso. Então, uma das coisas que eu queria muito, que eu quero muito que as mulheres comecem a pensar como os homens, muita gente vai me criticar, mas é ver os relacionamentos afetivos com menos seriedade, sabe? É tipo ver mais aquele negócio como a sua satisfação pessoal. E não para fazer ninguém feliz, entendeu? As mulheres tinham que se ver mais. Eu estou bem nesse relacionamento, eu não estou aqui para fazer... eu quero fazer você feliz. Gente, ninguém faz ninguém feliz, não. Né? Pelo amor de Deus. E aquela obrigação de mulher, mulher oficina de embuste, mulher para consertar o homem problemático, mulher para resolver problema de homem. Pelo amor de Deus. Isso eu concordo com você. Nós temos que seguir o pensamento deles. Concordo. E assim, eu fui criada assim, com muitos primos, né? E os meus primos me colocavam à prova, né? Porque eu era a única, era eu e minha prima e tinha uns 8, 9 primos. E eles colocavam a gente à prova. Se você não seguisse, né? Se você não seguisse o que eles falavam, que era para seguir, eles te ignoravam. Eu não queria ser ignorada. Então, eu falava o contrário, ou você segue o que eu quero também, então eu vou te ignorar. Eu revertia a situação. Aí até um dia eu contei naquela conferência que nós fizemos lá no Piauí, que os homens me ensinaram de uma forma assim, muito dolorosa, mas foi fácil de convencê-los que eu sou igual a eles. A gente, quando era pequena, ia para um cemitério, tinha uma fazenda, ia para a fazenda do meu tio, e a gente ia à noite, assim, quem tem coragem de ir para o cemitério à noite? Todo mundo com a vela na mão, assim. E a gente chegava lá, para ver quem tinha coragem, né? Coragem. A minha prima não ia, mas eu ia, né? Então, aí eu com a vela na mão, assim, e eles todos, assim, vamos, tudo quietinho. Quando chegava no meio do caminho, um deles sempre gritava, ai, saía correndo. E todo mundo largava vela, chinelo, saía correndo, gritando. E eu ficava lá com a vela na mão, no cemitério, segurando a vela na mão. E todo mundo olhava para trás e eu estava lá, firme, com a vela na mão. Não apagava, não corria, não gritava, não fazia nada. Aí eu voltava devagarinho assim, mas você é corajosa, hein? Não era não, Valdinei, é que travava a minha perna, eu não conseguia gritar, não saía a voz. Mas eu tenho essa teoria. Quando eu percebi que eles achavam que eu era corajosa, aí eu tirava proveito disso, claro, não é? Então eles me ensinaram. Renata, deixa eu falar aqui, porque tem uma aqui que está morrendo de agoniada. Ela está dizendo, eu não quero dar mérito a esses homens, dizer que foram eles que ensinaram nada a gente. Mas quando a gente fala os homens, e realmente,
A gente vai se comportar como as pessoas que estão no poder, coincidentemente são os homens. E a gente, não é que a gente quer copiar que eles são modelos maravilhosos. Não. O que a gente está falando assim, é o comportamento social. Né? Não é que os homens estão nos ensinando a ser seres humanos. Não, é que a gente tem. Porque quando a gente nasce, a gente é ensinado a ser menina e a ser menino. Né? Tudo que é para menina é down, tudo que é para menino é up. Né? Falando em inglês para ficar bonito. Então, a gente agora vai deixar de estar aqui e vai para cá. Né? E nós vamos nos comportar, não é que a gente aprendeu nada com eles, nem que eles estão ensinando nada, não, porque esse projeto de poder que eles têm, essa forma de agir, a revelia da família, de tudo e de todos, que muitos deles abandonam família pelos projetos pessoais, não quer saber de filho, não quer saber de filha, não quer saber de ninguém, fazem o aborto dos vivos e o aborto dos que não nasceram. Então não é isso que a gente está querendo dizer. E Valéria também falou que sororidade não é perfeição. Graças a Deus não é perfeição, que tudo que é perfeito é chato. E eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E vou deixar, nós temos ainda 4 minutos, e eu queria que você, Renata, se despedisse de todo mundo, fechasse aí nesses 4 minutos. Gente, muito obrigada mais uma vez, e até terça-feira que vem, e meia-noite, na live da meia-noite, sábado que vem, que é dia 2. Olha, Val, eu gostaria muito de agradecer todas essas pessoas que estão nos prestigiando, que estão mandando mensagem, né? Eu queria agradecer, e um agradecimento especial para você, pela brilhante ideia dessa prática de sororidade com as mulheres que pretendem se engajar na política, né, no intuito de real representatividade feminina, né, com entrevista dessas pré-candidatas do Brasil inteiro, que achei fantástica, né, independente de partido, não queremos saber partido, queremos saber as ideias, né, essas pessoas que estão nos ouvindo, que permaneceram ouvindo até agora, né, é um assunto um pouco diferente do que eu costumo tratar, que é assuntos institucionais da OAB, mas então agora eu vou entrar nessa vibe política mesmo, política partidária, porque é assim que nós vamos mudar a vida das mulheres e a vida das pessoas, não só das mulheres, mas das pessoas, dos idosos, dos deficientes físicos, né? Amém. Dessas pessoas que são desprotegidas. Até aquela nossa colega que é cega, agora me faltou o nome dela. Ela está disposta a me ajudar, sim, ela está disposta a me dar ideias de como fazer essas políticas públicas para as pessoas deficientes, que não enxergam, que não ouvem, não é? Então, nós temos que preocupar com isso, né? Nós temos que trabalhar nisso. E nesse Dia Nacional da Mulher, foi o melhor dia que eu puder, né? Não há coincidências, como diz Valéria, né? A escolha dessa data, não pensei nesse dia, mas fico muito honrada de ter... calhou, né? Calhou. Nesse Dia Nacional da Mulher, que eu acho assim, que nós mulheres temos que cultuar esses nossos dias mesmo, e temos que falar sobre os nossos problemas, porque a gente não fala dos nossos problemas, eles são ignorados. Nós temos que falar sobre os problemas, nós temos que falar o que nós sentimos, e não tem pessoas melhores para ouvir do que as outras mulheres. E aí sim é a sororidade. Pois é. E agora eu vou querer que os homens também vão ter que ouvir nossas pautas, eles vão ter que entender que as nossas pautas são sérias e precisam ser ouvidas e precisam ser postas, votadas e promovidas. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Até terça para o projeto, né? E até sábado à noite para a insônia. Gente, muito obrigada. Renata, obrigado. Foi maravilhoso. Parabéns para todas as mulheres que estão aqui. Hoje é mais um dia de luta para a gente lembrar que a gente precisa trabalhar muito. Meninas, um beijo. Obrigada por todas. Meninos, um beijo também. Maravilhoso. Também. Tchau, 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 Renata.
Tchau. Beijo. Vou no Insônia lá, tá? Vou aparecer lá. Ok, querida. Tchau, tchau. Tchau.